Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de geografia do Novo Testamento. Então essa aula vai mostrar um pouquinho a geografia do Novo Testamento, a região da Judéia, Samaria, Galileia. Nós vamos falar um pouquinho das cidades da região da Galileia, onde Jesus desenvolveu o ministério dele, Jerusalém, o Rio Jordão, Betânia e algum aspecto das viagens missionárias de Paulo. Vamos lá? Bom, agora nós vamos ver aí esse mapa. Então esse mapa é o mundo do Novo Testamento. Então você pode ver que o mundo do Novo Testamento, eles não enxergavam todo o mundo como nós enxergamos hoje. Havia basicamente os povos que eram considerados civilizados, era o povo do mundo romano, do Império Romano. Os povos de fora eram chamados de bárbaros, pessoas que não eram civilizadas. Existiam outros mundos, outras culturas, mas o mundo civilizado, digamos assim, era o mundo do Império Romano. E aí nesse mapa você vê algumas regiões desse império. Então, a região da Itália, né, à sua esquerda, você tem aí no seu oeste a Itália, a capital do império todo, que era Roma, a capital política poderosa, militar também. Depois você tem para cá um pouquinho a região da Macedônia, que é uma região que foi o berço do mundo grego e o centro do mundo grego, cidades muito importantes, Filipenses. Aí você vai ver as cidades que tem nessa região, Filipenses, Colossenses, aí você vai achar a cidade de Filipo, a cidade de Colossos, a cidade de Tessalônica, cidades importantes no Novo Testamento, que você vai encontrar as cartas de Paulo, por exemplo. Depois do lado de cá, você tem a região da Bitínia e Galácia e a Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região onde tinha várias cidades, especialmente as cidades que são das igrejas do Apocalipse. Tiatira, Filadélfia, Éfeso, que foi uma das principais. Então essa região, ela é a região chamada de Ásia Menor. Do lado você tem a Galácia, uma região que tinha cidades importantes, onde Paulo mandou algumas cartas também para a Galácia. E você tem embaixo a Cilícia, cidades de Derbe, Listra, nós vamos ver na primeira viagem missionária de Paulo, e Ponto, lá em cima. O Ponto é lá perto do Mar Negro, lá nos limites. Depois nós temos a região principal, que é a região da Palestina, onde vai estar Jerusalém e toda a região do povo de Israel. A Síria lá em cima. Você tem uma Antioquia, e haviam duas Antioquias, mas essa Antioquia na Síria também é bem famosa, importante. Depois você vai passar pela Palestina, Jerusalém, a faixa de Gaza, lá embaixo, a região de Gaza, né? Hoje a gente chama de faixa de Gaza, na época era só Gaza, que era uma cidade, e o Egito lá embaixo, onde tinha uma cidade importante chamada Alexandria. Depois o norte da África, que tem essa região chamada Líbia, né? Que ali você tem uma região importante, que é o norte da África, que a gente chama de África hoje, ali chamava de Líbia, e a ilha de Creta no meio. Então esse é o mundo que eles conheciam na época. Você vai encontrar no Novo Testamento várias referências ao Ponto, você vai referir referências à Itália, você vai encontrar referências a Roma, a Macedônia, a Ásia Menor, região das cartas, a Acaia ali no sul da Macedônia, chamada de Grécia, essa regiãozinha também. Eu acho que por essa região aí, esse é o mundo. Dá pra gente ter uma noção básica desses lugares que a Bíblia cita. Bom, agora esse mapa é realmente importante, então vamos gastar um tempo maior nele para a gente ver alguns detalhes. Então é a terra de Israel no tempo do Novo Testamento. Eu repito o que eu falei nas outras aulas, esses mapas eles estão na Bíblia, da Sociedade Bíblica, lá no final da Bíblia, aqueles mapas que a gente quase nunca vê, e lá são bem simples, mas são muito importantes, são muito bons, você vai encontrar provavelmente na sua Bíblia mapas iguais a esse ou muito semelhantes. Então a terra de Israel no tempo do Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, essa terra ela era dividida em algumas regiões, lembrando que estavam tudo sob domínio de Roma, do Império Romano. Uma primeira região que eu queria destacar ali é a região da Galileia. Como a gente falou na aula do Velho Testamento, ela ficava em volta do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E nessa região da Galileia, nós temos cidades importantes. Então, lembra que eu falei que era a região de Naftali e Zebulon, lá no limite sul, né? Tinha a tribo de Dan também lá para cima, mas daí acho que é mais para cima ainda. Então nessa região da Galileia nós vamos ter Corazim, região que Jesus pregou, fez os ais lá, ai de ti Corazim, se tivesse acontecido tantos milagres igual aconteceu em você, Sodoma e Gomorra teriam se convertido. Então, Cafarnaum, onde Jesus morou em Cafarnaum, foi um dos centros do ministério dele, ficava bem na beira do mar, então era fácil, era uma cidade portuária, botava o barco no lago e dali pegava acesso a várias cidades. Você tem Betsaida, que já ficava fora da Galileia, na região da Síria ali,
mas também Jesus trabalhou ali. Você tem Magadã, na beira do rio ali. Você tem Tiberíades, também Jesus é muito citada no Novo Testamento, nos Evangelhos, e por isso que o Mar da Galileia também é chamado de Mar de Tiberíades. Depois, mais à esquerda, aqui a oeste, você tem Caná, onde Jesus fez aquele milagre da multiplicação, transformar água em vinho, Caná da Galileia, por isso que é Caná da Galileia, que é Caná que fica na região da Galileia. Nazaré, onde Jesus cresceu e desenvolveu toda a sua vida antes de iniciar o ministério, então ficava na região da Galileia. Você tem o Monte Tabor, você tem Naim, aquele episódio da viúva de Naim, que o filho morreu e daí Jesus vai lá, ressuscita o filho. Então, aí você tem várias cidades importantes do ministério. Já dá para ver que essas talvez sejam as que mais aparecem no Novo Testamento, onde Jesus desenvolveu o seu ministério. Para baixo agora da região da Galileia, você tem a região da Samaria. E samaritano não era considerado pelos judeus como legítimos, por causa daquela história que eu expliquei na aula anterior do Velho Testamento, que como o reino do norte ele foi infiel, então o outro império chamado Assíria conquistou o reino do norte, retirou os israelitas dali, expulsou eles para tudo quanto é lugar e trouxe gente de outras nações para morar aí nessa região. Então se criou um povo de uma raça misturada, uma religião misturada também. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outros ídolos. Então por isso é essa briga entre judeus e samaritanos. E Samaria ficava aí no meio. Mais para baixo, você vai ter a região da Judéia. Então, em Samaria, você vai ver aí a cidade de Samaria, na região de Samaria, né, o Monte Ebal, Gerizim, e para baixo é Efraim, que vai estar mais ou menos no meio do caminho aí. Aí depois na parte da Judéia, que era a região em volta de Jerusalém, que praticamente coincidia com a região lá da tribo de Judá do sul nos tempos do Velho Testamento. Então, que cidades importantes nós temos aí? Primeiro, Jerusalém, que era a capital, né, a principal. Mais para baixo, mais ao sul, você tem Belém, que foi onde Jesus nasceu. Você tem Hebron, lá para baixo, uma cidade importante também da região aí da Judéia. Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, que são importantes hoje para constatar a historicidade bíblica e que os livros que nós temos na mão hoje são os mesmos que Jesus tinha na época. Foi aí nas imediações do Mar Morto, que fica na região da Judéia. Você tem Jericó, que Jericó, eu não falei isso na aula anterior, mas ela ficava nos territórios do norte. Aqui ela fica na região da Judéia, próximo ao Rio Jordão. Você pode ver aí, você tem o Rio Jordão, do lado esquerdo você tem Jericó, e do lado direito você tem a cidade de Betânia, que é onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Dá para você perceber que de Betânia para Jerusalém não era muito longe, então eram alguns quilômetros. Se você pegar aí no mapa, você vai olhar que tem uma escala, né? E nessa escala dá para você ter uma noção. Então vamos conferir aqui, olha, você tem a marcação da escala ali é de 40 quilômetros. Então de Betânia até Jerusalém é um pouquinho mais do que isso. Então, sei lá, vamos pôr aí uns 50 quilômetros, alguma coisa assim. Então você vê que Betânia não era tão longe assim de Jerusalém, mas ela ficava do lado de lá do Rio Jordão. Aí nas proximidades de Betânia ficava também o Monte das Oliveiras, que dava vista perdão, eu estou confundindo aqui, olha, você tinha uma Betânia do lado de lá do Rio Jordão e uma Betânia do lado de cá. A Betânia, que é a de Lázaro, eu falei errado, estou corrigindo agora, é essa que era grudada em Jerusalém, que é essa que é perto do o Monte das Oliveiras, aonde Jesus ia. Então, corrigindo, a Betânia do lado de lá é outra Betânia. Essa Betânia, agora eu vi aqui no mapa, você veja aí também, no seu mapa, Betânia ficava colada em Jerusalém. Então, por isso que quando Jesus estava em Jerusalém, e ele queria arrumar um lugar para ele pousar, ele ia até o Monte das Oliveiras, que ficava nas proximidades de Betânia, e próxima da casa de Marta, Lázaro e Maria. Muitas vezes Jesus ficava hospedado também na casa de Marta, Lázaro e Maria, porque era bem pertinho, né? Não dava, se você pegar pela escala, não dava nem 10 quilômetros, era bem pertinho mesmo. Então você tem Emaús também, que tem aquele episódio dos dois que estavam indo para a aldeia de Emaús, também é bem pertinho de Jerusalém, você pode ver aí. Belém também não era tão longe, é um pouco mais longe que Betânia, mas também é próximo de Jerusalém. Então são cidades presentes no Novo Testamento. Arimateia está mais para cima um pouco, Efraim também mais para cima um pouco, mas todas essas cidades são da região da Judéia. Já Azoto está mais longe
que é onde Felipe foi lá evangelizar. E daí você tem a parte dos filisteus lá, Asquelon e Gaza, que já era mais longe. O território da Idumeia, que já era bem no sul, assim, nos limites, né, do território da Judéia, já saindo da parte de Israel. Então essas são as cidades principais da terra de Israel no tempo do Novo Testamento. Bom, aí esse slide é sobre a vida e o ministério de Jesus e aí os lugares colocados na região da Palestina. Então olha que interessante, Jesus primeiro ele nasce na cidade de Belém, como a gente viu, você vai ver lá mais ao sul, nascimento na cidade de Belém, ali é onde Jesus nasceu. Basicamente o ministério de Jesus e a vida de Jesus ele vai oscilar entre a Galileia lá em cima e a Judéia embaixo. Mais concentrado na Galileia, mas não menos importante na Judéia, porque é na Judéia que Jesus vai nascer, na Judéia que ele vai ser crucificado, na Judéia que vai ter o Monte das Oliveiras, mas é mais intenso na Galileia. O centro religioso ele era na Judéia, porque era em volta do Templo de Jerusalém. Depois nas outras cidades nós tínhamos as sinagogas que tinham espalhados por toda a região. E em Nazaré, né, a sinagoga de Nazaré, em Cafarnaum, em todas as cidades importantes onde tinha um grupo de pessoas havia a sinagoga, que eram igrejas menores onde eles estudavam a palavra de Deus, se reuniam para adoração. Mas o centro de adoração de toda a nação, onde se cumpriam os rituais, as festas, era em Jerusalém, que ficava na Judéia. Então, a vida não só de Jesus, mas a vida dos judeus, ela oscilava entre as outras cidades e a cidade de Jerusalém, que era a cidade principal. Bom, depois que Jesus nasceu ali em Belém, ele foi para a cidade de Nazaré. Então ele vai passar a juventude na cidade de Nazaré. Você pode olhar aí no mapa, você vai encontrar a cidade de Nazaré. Aliás, deixa eu dar os créditos para quem merece. Esse mapa eu tirei de uma tradução NVI, nova versão internacional, muito bom, muito legal. Por isso que eu escolhi ele para dar esta aula aqui. Então Jesus vai passar a sua juventude na cidade de Nazaré. Depois que ele inicia o ministério, ele vai descer nas imediações do Jordão, onde vai acontecer o batismo, lá embaixo, na Judéia. Você vai ver que tem lá um lugarzinho na Betânia, além do Jordão. Lembra que na outra slide eu até confundi. Então essa Betânia é além do Jordão, ali onde Jesus vai ser batizado. E aí Jesus vai para o deserto, e você vai encontrar aí o deserto, nas proximidades do Jordão, que é onde acontece a tentação de Jesus. Agora voltando lá para Galileia. Então vamos dar uma olhada o que acontece em volta da Galileia. Então você tem, por exemplo, ali Caná, aonde acontece a transformação de água em vinho na região da Galileia. Você vai ter ali a cura e o servo do centurião, do paralítico, a sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, tudo isso acontecendo na cidade de Cafarnaum, porque Jesus morou em Cafarnaum. Então ele rodopiava nas outras cidades, mas o ponto de parada dele era em Cafarnaum. Então o ministério dele em Cafarnaum era muito importante. Dá-se a entender que Pedro morava aí. Corazim, do lado, se crê que nessa região foi aonde aconteceu o Sermão da Montanha, que tinha, quando Jesus ensinava no Sermão da Montanha, ele tinha uma vista para o lago da Galileia. Depois você vai ter aí, lá mais para cima, em Tiro, a cura da filha da mulher cananeia, já fora dos limites de Israel, na região da Fenícia. Para cima, você vai ter Cesareia de Filipe, onde Jesus foi também ali e prediz a morte dele, já também fora, já passando dos territórios de Israel. Depois, voltando para o Mar da Galileia, você vai ter a cidade de Betsaida, lá vai ter a cura de um cego, também ali que Jesus vai alimentar 5.000. Perceba que é nesse lago que Jesus vai passar com os discípulos para lá e para cá, onde vai acontecer aquela tempestade que Jesus acaba o mar, no Mar da Galileia. Depois nós temos aí na região também a cura do endemoniado Gerazeno, ou Gadara, uma cidade também do lado direito, do lado leste do Mar da Galileia. E ali você vai ter, já também saindo do território de Israel, entrando numa região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades. Era uma região complicada, os demônios tomavam conta, era uma mistura pesada de paganismo, prostituição, idolatria, e aonde aqueles endemoniados estavam. Eles ali se criavam os porcos, então mostrando que era uma região bem corrompida em relação aos costumes de Israel. Então, mas Jesus vai ali também, cura os endemoniados de Gadara e manda eles queriam seguir Jesus, Jesus fala, não, volta e prega aos seus o que Deus fez por você. E eles vão nessa região toda aí de Decápolis pregando. Então veja que como foi rico o ministério de Jesus em volta em toda essa região da Galileia. Tem Naim aí, onde Jesus devolve a vida ao filho da viúva de Naim, né? Então
Agora vamos descendo. Descendo nós temos a região de Samaria, então Samaria fica no meio entre a Galileia e a Judéia. Lembrando que a população de Samaria é uma população mista, por causa daquela expatriação dos judeus que a Assíria fez. Então era uma religião misturada e raça misturada. E o judeu não considerava o samaritano como judeu legítimo. Mas Jesus ele não tinha preconceito, se misturava, falava, pregava, ele queria salvar a todos. Então aí na região de Sicar, você vai ver que Jesus conversa com a mulher à beira da fonte. Sicar era uma cidade na região de Samaria, próxima ao Monte Gerizim, né? Que era um monte importante ali na adoração dos samaritanos. Descendo aí, a gente já viu quase todos os lugares, né? A gente tem Emaús, onde tem aqueles dois que vão para a aldeia de Emaús, que é nas proximidades. Agora vamos olhar, dar um foco em volta de Jerusalém. Então nós temos Jerusalém, tem Belém ao sul, onde Jesus nasceu. Você tem Emaús à esquerda, né, ao oeste, onde Jesus aparece a 2 discípulos depois da ressurreição. Você tem a Betânia, que é a Betânia próxima de Jerusalém, onde está nas proximidades do Monte das Oliveiras, que é onde morava Marta, Maria e Lázaro. Você tem o Monte das Oliveiras, aí tá, no mapa está desenhado do ladinho de Betânia. E também aonde Jesus vai subir ao céu. Se crê que é no Monte das Oliveiras ou nas proximidades dele. E é onde Jesus vai colocar a cidade de Santa, segundo o livro do Apocalipse. Depois você tem Jericó, um pouco mais para cima, à direita, onde acontece a cura do cego Bartimeu, e é onde Jesus chama Zaqueu para descer da árvore. Então Jesus ele ia também aí em Jericó, que é uma cidade importante. Jericó ela foi destruída e havia uma profecia que quem reconstruísse Jericó, o filho morreria, e ela foi reconstruída. Deus, através de Josué, destruiu a cidade. E é considerada a cidade mais antiga do mundo hoje. Existe ainda, logicamente não é a mesma Jericó, né? É uma cidade reconstruída, mas ela existe. Você tem em Jericó aí, onde Jesus curou o Bartimeu, como eu falei, e desse tem o Rio Jordão no meio de tudo isso, que ligando o Mar Salgado ou o Mar Morto novamente à Galileia. Eu acho que deu pra gente ter uma noção boa desse slide do ministério de Jesus em relação à região. Não confundir que existiam duas Cesareias, uma Cesareia aí perto na região de Samaria e uma Cesareia de Filipe lá em cima que Jesus vai também. É isso. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nas viagens missionárias de Paulo. Então esse mapa também você encontra na maioria das Bíblias no final, nas Bíblias da Sociedade Bíblica ou outras que você tiver aí. Você vai ver que são 4 mapas, são 3 viagens missionárias que Paulo fez e a última viagem que é a viagem que ele vai a Roma. Então vamos comentar rapidamente cada viagem. Primeiro você vai notar que ele vai ampliando cada vez mais o seu círculo de influências. Então na primeira viagem ele sai da cidade de Antioquia, ali mais ao norte, né, de Israel, e ali vai pegar o navio que vai na ilha de Chipre. Vai passar por algumas cidades ali, Pafos, Salamina, depois ele vai para a região da Panfilha, então ali vai ter Perge, vai ter a outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, você vai ter Listra, Derbe, então e aí depois ele volta passando por essas cidades e pega o navio e volta para Antioquia de novo. Então essa foi a primeira viagem. Na segunda viagem ele sobe, só que em vez de ele pegar o barco primeiro, ele vai por terra, mas ele vai passar nas mesmas cidades. Então Derbe, Icônio, Antioquia. E aí ele vai passar por Frígia. E quando você está vendo uma seta ele passando ali pela Mísia, na verdade ele queria subir, mas o Espírito, ele fala claramente que o Espírito de Cristo não deixou. E aí ele vai para uma cidade ali perto, uma cidade mais portuária, deixa eu ampliar o mapa aqui para me ver o nome dessa cidade, que eu também esqueci de cabeça aqui, Troade, e aí ele vai em Troade, e ali ele tem uma visão, e na visão o anjo fala para ele assim, ó, ele tem a visão de um varão macedônio que estava do outro lado do mar ali, e o varão fala assim, passa e nos ajuda, né? E aí Paulo pega o navio e vai para lá. E aí ele vai chegar na cidade de Neápolis e Filipos, e ali ele vai conhecer uma vendedora de púrpura, né? Acho que é Lídia, se eu não estou enganado o nome dela. E ali vai começar a igreja naquela região, e vai se tornar uma obra muito, muito forte. Então você vai ter ali a cidade de Filipos, que vai ter uma igreja forte, que ele vai mandar a carta aos filipenses. Você vai ter a igreja de Tessalônica, mais um pouquinho abaixo, que ele vai mandar a carta dos tessalonicenses. Você vai ter a igreja em Bereia, você vai ter a Polônia. Depois ele vai descendo pela Macedônia e vai lá até Corinto.
Lá embaixo, na Caia, você vai ter Colossos. Então ali ele vai fundar várias igrejas importantes e ele vai mandar cartas para essas igrejas. Depois ele volta para Éfeso, que já é na região da Ásia Menor, que vai mandar cartas ali também para os Efésios. Mais para cima um pouquinho e à direita você vai ver ali escrito Galácia. Então era uma região onde havia várias cidades e ele vai mandar a carta às igrejas dos Gálatas. Então ele ia confirmando as igrejas que ele já havia passado por elas, mandando cartas. Talvez se fosse hoje ele mandaria e-mails, WhatsApp, sei lá, alguma mensagem mais eficiente. Veja que ele já ampliou bem o circuito. Já na terceira viagem, ele vai repassar de novo por essas cidades e vai fazer mais ou menos a mesma região. Ele sai da Antioquia, que a base dele era Antioquia, onde ele ficava a igreja, a mãe dele ali, e aí ele vai repassando de novo. Vai para a região da Capadócia, Galácia, passa pela Ásia Menor, vai passar ali perto de Trode, depois vai entrar na Macedônia de novo, e vai passar por várias cidades, lembrando que ele sempre era perseguido pelos judeus que queriam parar a obra dele. Os judeus muitas vezes, não, judeu ele também era, né, todos eram ali, mas judeus que não aceitavam o cristianismo, né? Haviam judeus que aceitavam e judeus que não aceitavam. E aí ele vai pregar para os gentios nessa região também. Gentios eram povos que não eram judeus, mas que aceitavam o evangelho. E Paulo ele vai especialmente pregar para o povo gentio. O ministério dele era centrado, focado no gentio, mas ele pregava para os judeus também. Ele ia nas sinagogas e falava, muitos aceitavam, muitos rejeitavam, e ele era perseguido pelos judeus que rejeitavam o cristianismo. Finalmente ele vai voltar lá, e daí nessa viagem ele volta para a região lá em Tiro, ele desembarca e daí ele vai descer para Jerusalém e o Espírito Santo vai falando, se você voltar você vai ser preso, não volta, e as pessoas vão avisando, aí ele é teimoso, ele fala, não, eu vou voltar porque eu quero terminar o meu ministério, e aí ele volta querendo ir para Jerusalém, só que no fim ele termina preso, e aí depois de várias coisas que acontecem ali no livro de Atos, ele vai sendo perseguido e ele mesmo apela para o imperador e ele vai parar em Roma. Ele queria ir para Jerusalém, terminou em Roma, porque o ministério dele não era para os judeus, mas para os gentios. Então ele vai lá em Roma exercer o ministério dele e finalmente ele vai morrer em Roma. Alguns creem que ele foi libertado dessa primeira prisão e ainda rodou mais um pouco, depois voltou e morreu lá. Outros acham que já foi dessa primeira vez, depois dos 2 anos que ele fica lá em prisão domiciliar, escrevendo cartas, pregando, ensinando, que daí ele vai ser decapitado. Mas então aí a gente tem uma noção geral dessas viagens e como o evangelho vai se expandindo dentro do mundo do Império Romano. Não tem aqui os mapas, mas os outros apóstolos, eles vão para diferentes regiões, inclusive fora do Império. Alguns vão para a Índia, outros vão para o norte da África, outros vão para a Grã-Bretanha, porque Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. Então o livro de Atos ele dá um foco até o ministério de Paulo. Quando se inicia o ministério de Paulo, daí o foco dele é para Paulo, não para os outros apóstolos, porque dá a impressão que foi com quem eles tiveram contato. Talvez os outros apóstolos eles foram para longe, talvez perderam o contato com as igrejas e foram, como diz agora, a gente só encontra no céu mesmo, porque agora nós vamos fazer o que Jesus mandou para todas as nações. Espero que essa aula tenha ajudado a entender, se situar dentro da geografia bíblica, as regiões da Palestina, as regiões de Israel, as regiões do mundo. Aí depois eu aconselho você com calma abrir os mapas com a explicação que eu dei aqui. Eu acho que vai clarear mais ainda quando você tem que pegar os mapas, ver as distâncias, dar uma olhada nas cidades, tentar correlacionar as cartas do Novo Testamento, os lugares dos evangelhos. Eu acho que isso vai ampliar o conhecimento de vocês. Quando vocês estiverem lendo o evangelho e também as cartas, dá uma folheada no mapa, tenta ver as distâncias, os lugares. Isso ajuda a entender bastante coisa. É isso, que Deus abençoe, espero que a aula tenha ajudado. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nas viagens missionárias de Paulo. Então esse mapa também você encontra na maioria das Bíblias no final, nas Bíblias da Sociedade Bíblica ou outras que você tiver aí. E você vai ver que são 4 mapas, são 3 viagens missionárias que Paulo fez e a última viagem que é a viagem que ele vai a Roma. Então vamos comentar rapidamente cada viagem. Primeiro você vai notar que ele vai ampliando cada vez mais o seu círculo de influências. Então na primeira viagem ele sai da cidade de Antioquia, ali mais ao norte, né, de Israel, e ali vai pegar o navio que vai na ilha de Chipre. Vai passar por algumas cidades ali, Pafos, Salamina, depois ele vai para a região da Panfilha, então ali vai ter Perge, vai ter a outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, você vai ter Listra,
Derbe. Então você vai, e aí depois ele volta passando por essas cidades e pega o navio e volta para Antioquia de novo. Então essa foi a primeira viagem. Na segunda viagem ele sobe, só que em vez de ele pegar o barco primeiro, ele vai por terra, mas ele vai passar nas mesmas cidades. Então Derbe, Icônio, Antioquia. E aí ele vai tentar, vai passar por Frígia. E quando você está vendo uma seta ele passando ali pela Mísia, na verdade ele queria subir, mas o Espírito, ele fala claramente que o Espírito de Cristo não deixou. E aí ele vai para uma cidade ali perto, uma cidade mais portuária. Deixa eu ampliar o mapa aqui para me ver o nome dessa cidade, que eu também esqueci de cabeça aqui, Troade. E aí ele vai em Troade e ali ele tem uma visão, e na visão o anjo fala para ele assim, ó, ele tem a visão de um varão macedônio que estava do outro lado do mar ali, e o varão fala assim, passa e nos ajuda, né? E aí Paulo pega o navio e vai para lá. E aí ele vai chegar na cidade de Neápolis e Filipos, e ali ele vai conhecer uma vendedora de púrpura, né? Acho que é Lídia, se eu não estou enganado o nome dela. E ali vai começar a igreja naquela região, e vai se tornar uma obra muito, muito forte. Então você vai ter ali a cidade de Filipos, que vai ter uma igreja forte, que ele vai mandar a carta aos filipenses. Você vai ter a igreja de Tessalônica, mais um pouquinho abaixo, que ele vai mandar a carta dos tessalonicenses. Você vai ter a igreja em Bereia, você vai ter a Polônia. Depois ele vai descendo pela Macedônia e vai lá até Corinto. Lá embaixo, na Caia, você vai ter Colossos. Então, ali ele vai fundar várias igrejas importantes e ele vai mandar cartas para essas igrejas. Depois ele volta para Éfeso, que já é na região da Ásia Menor, que vai mandar cartas ali também para os Efésios. Mais para cima um pouquinho e à direita, você vai ver ali escrito Galácia. Então, era uma região onde havia várias cidades e ele vai mandar a carta às igrejas dos Gálatas. Então, ele ia confirmando as igrejas que ele já havia passado por elas, mandando cartas. Talvez se fosse hoje ele mandaria e-mails, WhatsApp, sei lá, alguma mensagem mais eficiente. Veja que ele já ampliou bem o circuito. Já na terceira viagem, ele vai repassar de novo por essas cidades e vai fazer mais ou menos a mesma região. Ele sai da Antioquia, que a base dele era Antioquia, onde ele ficava, a igreja mãe dele ali, e aí ele vai repassando de novo, vai para a região da Capadócia, Galácia, passa pela Ásia Menor, vai passar ali perto de Troade, e depois vai entrar na Macedônia de novo, e vai passar por várias cidades, lembrando que ele sempre era perseguido pelos judeus que queriam parar a obra dele. Os judeus muitas vezes, não, judeu ele também era, né? Todos eram ali, mas judeus que não aceitavam o cristianismo, né? Haviam judeus que aceitavam e judeus que não aceitavam. E aí ele vai pregar para os gentios nessa região também. Gentios eram povos que não eram judeus, mas que aceitavam o evangelho. E Paulo ele vai especialmente pregar para o povo gentio. O ministério dele era centrado, focado no gentio, mas ele pregava para os judeus também. Ele ia nas sinagogas e falava, muitos aceitavam, muitos rejeitavam, e ele era perseguido pelos judeus que rejeitavam o cristianismo. Finalmente ele vai voltar lá, e daí nessa viagem ele volta para a região lá em Tiro, ele desembarca e daí ele vai descer para Jerusalém, e o Espírito Santo vai falando, se você voltar você vai ser preso, não volta, e as pessoas vão avisando, aí ele é teimoso, ele fala, não, eu vou voltar porque eu quero terminar o meu ministério, e aí ele volta querendo ir para Jerusalém, só que no fim ele termina preso, e aí depois de várias coisas que acontecem ali no livro de Atos, ele vai sendo perseguido, e ele mesmo apela para o imperador, e ele vai parar em Roma. Ele queria ir para Jerusalém, terminou em Roma, porque o ministério dele não era para os judeus, mas para os gentios. Então ele vai lá em Roma exercer o ministério dele e finalmente ele vai morrer em Roma. Alguns creem que ele foi libertado dessa primeira prisão e ainda rodou mais um pouco, depois voltou e morreu lá. Outros acham que já foi dessa primeira vez, depois dos 2 anos que ele fica lá em prisão domiciliar, escrevendo cartas, pregando, ensinando, que daí ele vai ser decapitado. Mas então aí a gente tem uma noção geral dessas viagens e como o evangelho vai se expandindo dentro do mundo do Império Romano. Não tem aqui os mapas, mas os outros apóstolos, eles vão para diferentes regiões, inclusive fora do Império. Alguns vão para a Índia, outros vão para o norte da África, outros vão para a Grã-Bretanha, porque Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. Então o livro de Atos ele dá um foco até o ministério de Paulo. Quando se inicia o ministério de Paulo, daí o foco dele é para Paulo, não para os outros apóstolos, porque dá a impressão que foi com quem eles tiveram contato. Talvez os outros apóstolos eles foram para longe, talvez perderam o contato com as igrejas e foram, como diz agora, a gente só encontra no céu mesmo, porque agora nós vamos fazer o que Jesus mandou para todas as nações.
Espero que essa aula tenha ajudado a entender, se situar dentro da geografia bíblica, as regiões da Palestina, as regiões de Israel, as regiões do mundo. Aí depois eu aconselho você com calma abrir os mapas com a explicação que eu dei aqui. Eu acho que vai clarear mais ainda quando você tem que pegar os mapas, ver as distâncias, dar uma olhada nas cidades, tentar correlacionar as cartas do Novo Testamento, os lugares dos evangelhos. Eu acho que isso vai ampliar o conhecimento de vocês. Quando vocês estiverem lendo o evangelho e também as cartas, dá uma folheada no mapa, tenta ver as distâncias, os lugares. Isso ajuda a entender bastante coisa. É isso, que Deus abençoe. Espero que a aula tenha ajudado.